Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de funções financeiras. Vamos falar da função VP, Valor Presente, que é uma função muito interessante e muito utilizada. Tem uns exemplos reais muito legais. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa a planilha para você fazer junto comigo e bora para a tela. Sempre que eu falo de funções financeiras ou matemática financeira, eu gosto de comentar que eu adoro. Eu tive excelentes professores, tanto na faculdade como na pós-graduação, e acho que esse assunto deveria estar na grade curricular desde o início, desde a terceira, quarta, quinta série, pois esse assunto da matemática, sim, tem muita relevância, tem muita coisa que a gente aprende que nem todos os profissionais, nem todas as pessoas utilizam, não é mesmo? E para aplicar a nossa função VP, valor presente, eu tenho alguns exemplos bem reais aqui, muito próximos do nosso dia a dia. E para começar, gente, eu tenho aqui uma situação bem simples. Imagina que nós temos aqui uma taxa de, deixa eu aumentar um pouco, uma taxa de 1,1, 24 meses e atingiu um investimento de 100 mil reais. Eu quero saber qual foi o valor presente, qual foi o início desse investimento, né? Qual é o valor, descontando a taxa e o período, né? Quantidade de meses. Então é muito simples, gente. Vou utilizar a função VP igual VP, abro parênteses. Você pode fazer pela caixa de função, é até mais fácil. Eu sempre digito as funções, ok? Sempre que eu digito a função, o Excel vai me dando dica aqui, do próximo passo. Então ele quer a taxa, e eu vou simplesmente marcando aqui, marco a taxa de 1,1, ponto e vírgula, agora ele quer o período, né, gente? Período de 24 meses, ponto e vírgula, ele pede o pagamento. Eu posso marcar ou não, porque neste caso não tem pagamento, eu já vou explicar em outra situação. Ponto e vírgula VF, ele quer saber o seguinte, qual foi o valor que atingiu, qual o valor futuro? Então vem aqui, seleciono os 100 mil reais. Ponto e vírgula 0, porque tem esse último elemento da função que pergunta se é 0 ou 1. Início do período ou fim do período. Para mim, faz muito mais sentido sempre 0 no fim do período, ok? Fecho a função e Enter. O valor presente de 100 mil aplicado a uma taxa de 1,1 ao mês em 24 meses, foi R$ 76.908,13. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui é fazer o oposto, né, gente? Já que eu tenho o valor presente, ele pode ser o meu investimento e eu inverter lá. Eu vou utilizar a função valor futuro agora. Será que dá? Eu venho aqui, vou colocar 1,1, o meu período vai ser de 24 meses do mesmo jeito, não tenho pagamento, e ao invés de colocar os 100 mil, né, gente, eu vou colocar os 76 aqui. Ctrl C como valor presente, né? Alt CVV, colei o valor. Vou colocar 0 aqui nesse elemento e eu quero saber o valor futuro. Ele vai ter que bater direitinho ali, vai ter que dar 100 mil. Então, igual VF, abro parênteses, mesma coisa, gente. Taxa 1,1, ponto e vírgula. NPER, que é o período, 24 meses. Pagamento não tem, ponto e vírgula. VP, 76 mil, ponto e vírgula 0, fecho parênteses. Olha que interessante, gente. Tem que dar certinho, né? Nós fizemos invertido. Então, o meu valor futuro, quando eu invisto 76 mil, a uma taxa de 1,1, 24 meses, é 100 mil reais. E aqui é o inverso. Eu tenho 100 mil reais, eu quero saber qual que é o valor presente. É de 76 mil reais. Então, perceba que ele se cruza, né? Nós fizemos exatamente o oposto. É bem interessante fazer esse tipo, 100 mil e os 76 mil aqui. Fizemos o oposto. Uma outra situação bem interessante é quando você quer encontrar o valor de um investimento inicial. E nesse caso, nós vamos utilizar o quê? O pagamento também. É quando você faz um investimento e além de você aportar um valor, você também paga mensalmente. Isso é o pagamento, tá, gente? Então, olha esse caso aqui. Eu tenho uma taxa de 1,5 ao mês, 100 meses, eu paguei R$500 por mês e também apliquei 50 mil reais no início da operação. Olha qual foi o valor futuro aqui, gente. 336 mil reais. Agora eu quero saber o seguinte, eu não tenho essas informações,
eu tenho o valor futuro de 336 mil reais, eu quero saber quanto eu investi no início da operação. Eu já sei que é 50 mil reais, mas eu não sei, eu quero calcular, quero fazer isso utilizando a função VP. Será que eu consigo? Vamos fazer o oposto agora, gente. Vamos utilizar aqui, ó, 1,5 que é a taxa, o número de períodos tem que ser o mesmo, né? 100 períodos. Se eu tenho a taxa ao mês, meu período tem que ser mês, né? O pagamento da parcela tem que ser igual menos 500. As funções financeiras sempre trabalham com números negativos de fluxo, de saída, né, gente? Por isso que pagamentos e VP, que é o valor presente, sempre negativo, porque é uma saída de caixa, faz todo sentido, né? O meu valor futuro, gente, exatamente 336 mil. Eu já sei o meu valor futuro nesse caso. O que eu não sei? Vou colocar aqui 0. Eu não sei o quanto eu investi no começo, além dos 500 reais mensais, eu não sei quanto eu investi no começo. Tá bom, gente? Nós sabemos, né, gente, que é 50 mil reais que foi investido, mas eu não sei, eu quero calcular aqui para chegar nesses 50 mil reais. Será que vai dar certo? Vamos utilizar a função VP, igual VP, abro parênteses, mesma coisa, gente. Perceba que ela pede ali para mim, ó, taxa, período, pagamento, VF e tipo, né? Então basta eu entregar isso na função. Vou lá na taxa, ponto e vírgula, período, ponto e vírgula, pagamento de 500 reais, ponto e vírgula, VF, o valor futuro, valor atingido, 336 mil, ponto e vírgula, 0, que é o cálculo no fim do período, fecho parênteses. Olha o valor que nós chegamos. Gente, deixa eu tirar minha câmera aqui que está atrapalhando. Olha o valor que nós chegamos, exatamente 50 mil reais. Então, eu descobri que, além de pagar 500 reais por mês, eu investi 50 mil reais utilizando a função VP. E, mais uma vez, nós fizemos a contraprova, né, gente? Eu tenho aqui, ó, cruzado. Eu fiz das duas formas para a gente entender o uso da função VP, função VF, ela nos ajuda nesse entendimento. Um outro exemplo muito legal, talvez o que mais se aplica ao nossa rotina, ao nosso dia a dia, é a quitação de um financiamento. Quem nunca, né, gente? Tem um financiamento, aí você ganha um dinheiro extra, um bônus, um dinheiro do fim do ano e você quer quitar o financiamento do carro, do apartamento, e você pode utilizar a função VP também. Na vida real, gente, eu cansei de tentar bater esse cálculo utilizando na calculadora, mas tem alguma coisa que eles fazem que não fica igual ao seu cálculo, tá, gente? Mas é assim que deveria funcionar. Eu já briguei com pessoa por causa disso. Olha só, gente, temos algumas informações interessantes aqui, tá vendo? As informações referentes ao nosso financiamento. Eu tenho ainda para pagar 458 mil reais e faltam 33 parcelas a uma taxa de 1,57. O que a gente pode fazer? Eu tenho um dinheiro extra e eu quero quitar esse financiamento. Então, quando a gente liga para o banco e fala, banco, eu quero quitar o meu financiamento, ele vai exatamente usar a função VP. É claro que ele vai utilizar o sistema lá, talvez a pessoa nem saiba que existe uma função financeira, mas o que a pessoa vai fazer exatamente é trazer para valor presente e valor presente, função VP, né, gente? Então, olha só, nós temos 458 mil reais de saldo, é quanto eu devo, falta 33 meses para pagar, é só um exemplo, tá, gente? É uma taxa de 1,57. Nada melhor que utilizar a função VP. Então, vou trazer aqui, ó, taxa de 1,57, período 33 meses, pagamento não vai ter pagamento, nesse caso eu quero quitar de uma vez, né, gente? Então, não tem pagamento aqui. O valor futuro é exatamente aqui o meu valor total, né? Alt C, VV. Por que valor futuro, gente? Quando você quer quitar um apartamento, um carro, o saldo que você vai enxergar, ele é o valor futuro. Por quê? Ele está com as taxas embutidas e também considerando o período. Então esse número está bem carregado, bem grandão, porque ele já está com as taxas embutidas na operação. Então, o meu valor futuro é 458 mil, o tipo é sempre 0, é um dos elementos que a função pede, né, gente? Eu quero saber exatamente isso aqui, ó. Qual que é o valor presente para eu pagar meu financiamento hoje? Quero pagar hoje, quero tirar essa dívida. Igual, VP, abro parênteses, olha lá, gente, o que ele me pede aqui? Taxa, período, pagamento, VF e o tipo, né? Então, vamos lá, taxa eu tenho aqui, ponto e vírgula, período,
33 meses faltantes, ponto e vírgula, pagamento eu não tenho, né, gente? Não tem nada a ver, uma quitação, ponto e vírgula, VF, que é o meu valor total, o que falta para eu pagar, ponto e vírgula, zero, porque eu quero o cálculo no fim do período, até o fim do período. Fecho parênteses, olha que legal, gente. Isso aqui é bem bacana. Eu aumento um pouquinho e olha isso aqui. Eu devo 458 mil ao banco. Porém, se eu pagar hoje, olha o que acontece. Simplesmente eu pago exatamente 274 mil. Quem pode, sempre vale a pena antecipar, né, gente? Porque nós vamos cortar os juros. Isso está previsto em lei. Então era isso, gente. Como utilizar a função VP no Excel. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar de responder. Um grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.